né? Então, é o nosso episódio de número 53. Gente, nós vamos naquela chamadinha rapidinho e voltamos em menos de um minuto. Valeu? Falei que era rápido e já voltei. Gente, depois dessa engasgada do início aqui, é o nosso 53º episódio do Educacai Conexões, terceira temporada 2026. Estamos de volta, em definitivo, para falar de um tema super importante nesse episódio de janeiro, hoje, dia 27 de janeiro de 2026. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre, né, essa era da pressa que nós vivenciamos hoje, né, da produtividade extrema, da cobrança constante. Então, e para esse bate-papo, eu tenho a honra de chamar ela aqui para falar conosco, Lilian Godoy, né, psicóloga, historiadora, psicanalista, e nós vamos bater esse papo além, né, vocês vão ficar conhecendo a Lilian, nós vamos trocar muitas ideias aqui, ela vai falar, vocês vão descobrir quem é que é a Lilian, né, uma pessoa super importante aí, viu? Algo importante para se dizer o vazio. Por quê? Porque ele existe, ele está aí. Em primeiro lugar, como a gente lida com ele? E aí que é a boa pergunta, como a gente vai lidar com o vazio, né? A gente procura dar sentido a ele, né? Colocar algo ali para que dê contorno a nós, né? Se tiver uma dúvida, você me fala, que às vezes é um tema mais específico ali. Então, esse vazio, a gente parte de que o humano, ele é faltante, né? Não tem como a gente saber de tudo, não tem como a gente estar em todo lugar ao mesmo tempo, enfim. Só que a angústia vem, né, aí eu vou falar de angústia, quando você espera que um dia você possa ser completo, que um dia você possa alcançar aquele ideal de perfeição. Tá, entendendo isso, a gente pode que o vazio tá aí antes da gente existir, né? Tá aí. Né? No sentido de perfeição, de falta, né? Tá ok. Agora, a diferença é quando você sente tristeza e quando você entende que é uma depressão e o vazio existencial. São coisas, eu acho que, assim, de importância, né? Gosto muito daquele filme Divertidamente, que ele fala de uma maneira muito pedagógica sobre as emoções. Recomendo para todos assistirem, de Mabana Kabukan, né? Porque a tristeza, ela é necessária em alguns momentos, por isso que, vamos dizer, cientificamente falando, né? Na evolução foi conservado isso no nosso comportamento. Então, tudo que nós temos é porque existe uma razão de ter. Nós temos medo para preservar a nossa vida, né? E a tristeza também é importante, né? E ela geralmente ela aparece na nossa vida quando nós perdemos alguma coisa, né? E ela tem uma relação com essa coisa. E aí que a gente vê a diferença com a depressão, né? Depois eu vou falar sobre isso. A tristeza, quando você, por exemplo, mudou de escola, né? Às vezes você muda de casa, muda de emprego. Às vezes até porque você terminou de assistir uma série, você sente uma tristeza. Só que você começa a assistir outra coisa, você começa a fazer novas amizades e aquela tristeza, ela só vai. Às vezes ela vai vir uma saudade. Pronto, ela é saudável, né, até esse ponto. A depressão, você percebe que ela é generalizada. Você mudou de escola, mas você, por exemplo, eu dou exemplo muito de escola, porque eu trabalho com criança, adolescente, mas você mudou de emprego, você não consegue se adaptar naquele emprego, você começa a reclamar, de repente você não quer mais trabalhar, de repente as coisas sim vão perdendo sentido. Percebe a diferença entre tristeza e depressão? A depressão, ela é generalizada, né? É uma perda do sabor da vida, é uma perda de cor da vida. E o vazio existencial é algo talvez, né, meio à parte que, vou dizer assim, mas é tudo muito amplo, né? A gente pode explorar muito podcast, né, sobre esse tema. Mas o vazio existencial, como eu disse, ele tá aí, né? E ele pode, de certa forma, impulsionar a gente,
fazer algo com ele, tanto ele pode nos adoecer também, né? Quando ele cresce a tal ponto, né, que se assemelha talvez quando ele invade, e a vida deixa de ter sentido, né, caracteriza assim, uma melancolia, uma depressão, né? Então tem essas diferenças aí, né? E é bom a gente observar pessoas, né, crianças, adolescentes, idosos. Às vezes a gente pensa que aquelas pessoas sempre foram meio tristonhas, sempre foram meio assim, né? Fica a dica de há quanto tempo, né? Quanto tempo a pessoa reclama dessa falta de sentido de vida, né? Então é sempre bom estar em alerta. E outra consequência, né, dessa superação, né, que se emborca em adoecimento emocional é a ansiedade. Talvez ela venha ali no ranking em primeiro lugar, né? E assim, eu gosto muito de pensar a ansiedade, sim, como o Cassio mencionou ali, né? Eu acho que ele falou, né, como soma do nosso tempo, sim. E se você vive numa aceleração tão grande, né? A ansiedade nos coloca assim, no futuro. É o que eu tenho que fazer amanhã para ter um bom desempenho lá na empresa, para ser um bom professor, para ser um bom médico, para ser um bom sei lá o quê, né? Ou a gente pode dizer um bom pai, né? Bem, uma boa mãe, enfim. Então, o que é a ansiedade? Eu acho que estou dando dicas também daqui, como a gente perceber isso em nós, né? Eu acredito que quando você percebe, né, que esse vazio, essa falta de sentido, né, aí falando já como patologia, né, ela chegou até você, é quando você, por exemplo, está lá no churrasco, ou você está na apresentação de final de ano do seu filho, e você começa a pensar no seu trabalho. Você está no seu trabalho, você começa a pensar na lista do mercado. Você está no mercado, você começa a pensar na série que você não assistiu, começa a assistir papo que você não tem tempo para você. Você está no lugar que está? Começa a Não. pensar as coisas fora do lugar. Você não está onde está. Olha a noção de tempo, né? A ansiedade, você vive sintonizado de você mesmo. E isso é algo que abate o sujeito, né? Que tira a saúde mental, vamos dizer mesmo, né? Agora, está se falando muito, né? Agora em janeiro, né? Sobre isso. E claro, né? Outro ponto aí que você citou foi o excesso de estímulo, né? Também, porque a gente começa a ver isso logo na infância, né? Agendas lotadas, né? Muitas coisas para fazer, e aí uma hora é isso, outra hora é aquilo, e outra hora é isso. Você não tem tempo para saborear aquilo, até para comer, né? A gente quer, às vezes, a oportunidade de sentir o sabor da comida, né? Então, não há uma elaboração, não são as emoções, mas o sentido. Porque a emoção começa aí, né? Às vezes eu como uma caixa de chocolate, mas eu não sinto o gosto daquele chocolate. Então, tem um tempo de saborear a vida, né? Eu acredito que isso é muito importante. Nós que somos da geração milênio, tivemos essa diferença, né? Nós conseguimos pegar em si da era do disco, né? Até hoje, essas mudanças todas, né? Divide em 5 minutos. Você riu de uma coisa, por exemplo, você está ali rodando o Reels, né? Falando dessa elaboração, né? O filtro, falando agora de elaboração, mas das informações. Aqui não está longe da emoção. Então, você viu uma piada, né? Uma coisa muito engraçada. De repente, você já está vendo um acidente. E você depois já está vendo uma coisa sobre política. Você conseguiu filtrar alguma coisa, né? Então, você acaba que essa palavra que você colocou aqui como um gancho e tal, achei muito interessante, que é o sujeito que faz muito, que vê muito, mas sente pouco, né? Saboreia pouco. Vamos pensar no chocolate, vamos comer um de cada vez, né? Vamos ver um vídeo de cada vez, vamos dar uma
risada de cara. Alimentação, né? Nossa relação com a comida e tudo mais. Muito interessante, né, falar isso aí. Chegou a mensagem aqui que o pessoal não estava ouvindo, né? Eu espero que na gravação tenha ficado, porque depois nós vamos disponibilizar no YouTube, né? Então, pedir aí a paciência de todos aí que estão assistindo, que, né, para que estão aí, a gente está remotamente, né? Já falei há pouca hora aqui, então às vezes dá esses probleminhas de conexão, mas a gente está tentando aqui, né, ir adequando para levar a melhor informação aí, né, o melhor bate-papo para vocês aí. Então, né, o vazio não é essa falta de coisas, né, é falta de sentido, conforme, né, a Lília está colocando aqui nesse mundo tão frenético, né, digamos assim, que até para comer as pessoas, né, passam por essas situações. Então, e aí nós entramos numa outra temática, né, que é a história, né, o trauma e o inconsciente coletivo, né? Quanto esse adoecimento, né, individual e quanto ele é histórico e coletivo. Acho que você já até chegou a falar algumas coisas, né, aí na sua fala, né, sobre esses traumas que são ocorridos, né, traumas históricos, né, sociais, não elaborados, violência simbólica, né, o silêncio né, e repetições, né, famílias emocionalmente feridas, formando sujeitos feridos, né? O passado que não passa, né, ele se manifesta no corpo e na mente. Então, assim, a gente acaba vivendo tudo isso de uma forma de uma sociedade que vem cada vez mais se tornando doente, né, de acordo principalmente com o sistema econômico tão perverso, digamos assim, né, que temos na atualidade. Em termos de subjetividade e outros termos também, né? Nós estamos falando aqui muito especificamente da questão, trazendo aí, né, o link história, subjetividade, né, e as questões emocionais. E, enfim, quando essa questão me lembrou muito, né, a história, o trauma inconsciente e tal, o quanto esse adoecimento é individual e o quanto ele é coletivo, ele é histórico. Tem um livro maravilhoso, que eu sou suspeita para falar, do Freud, que, assim, recomendo, que Freud tem uma linguagem muito fácil, embora se pense que não, algumas pessoas, mas ele tem uma linguagem muito fácil, não é tão difícil de se ler, né? E esse livro se chama Psicologia da Massa e Análise do Eu, de 1921, né? Então, Freud fala dessa questão justamente sobre isso, né? Dessa coisa do aquilo que se vive no coletivo também se vive no individual, né? Tanto é o nosso momento histórico, atualíssimo agora, né? Como dizia a nossa professora, atualíssimo, ele, ele fala muito sobre isso, né? O pré-guerra, né? Então, como que a gente teve a ideia de um pré-guerra? Porque já vivemos isso, nós estamos vendo uma repetição, né? E citando Freud novamente, né? Ele fala que o artista ele consegue condensar muito bem a subjetividade do seu tempo, né? Então, vou citar aqui o Cazuza que fala, né? Eu vejo na música dele O Tempo Não Para, que é maravilhoso, que é eu vejo o futuro repetir o passado, né? Eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, né? Ao mesmo tempo que ele é cíclico, né? E o que o Freud fala sobre isso, né? Que existe sim, né? Assim como nas famílias, assim como o sujeito, se não elaborar, né? Tal situação na sua vida, o que é maldito, né? No sentido vamos ver, etimológico, né? Você brincando com esse sentido da palavra, que é maldito, mal falado, mal resolvido, ele tem uma tendência a se repetir, né? Então, se a gente pega essas questões históricas, também são assim, né? O fim da União Soviética não foi tão bem tolerado ali, né, por alguns grupos. Então, se retorna como um tipo de rancor, um tipo de mágoa. Então, você vê essas repetições na história. E isso também acontece em termos familiares, né? Isso acontece com o sujeito também, né? E
E como você disse, não elaborados tende a se repetir, né? Então, tanto é que a técnica da psicanálise está pautada também na questão relembrar, repetir e elaborar. Por isso que eu disse no começo, espaços como esse são muito importantes para que nós possamos repetir, relembrar, né? Repetir e elaborar. Né? Precisamos sim, né? Dar voz, precisamos sim saber que certas coisas não são naturalizadas, como por exemplo, trabalhar 16 horas, né? Como, por exemplo, esperar uma aprovação no TikTok e tal, né? Para se sentir alguém melhor, coisas desse sentido, né? E para quê? Né? Precisamos falar de certas coisas do nosso modo de vida para que isso seja elaborado, para que nós podemos achar um caminho melhor, né? Isso que a psicanálise ela fala, né? Que sim, que existe, que o adoecimento, né, acontece tanto no individual como no coletivo, através dessas repetições que é possível a gente ver tanto na história humana de uma sociedade, de uma estrutura de Estado e uma estrutura familiar também, né? E que, como você colocou aí, famílias emocionalmente feridas formam sujeitos feridos, sim, porque aquilo do maldito, né, de um sintoma familiar, ele passa de geração em geração, né? A análise, a psicologia, com as suas várias abordagens, propõe o quê? A elaboração desse tipo de sofrimento, né? Então, até então, né, não se encontrando espaços de fala, o passado tende a não passar, né? Ele tende a se repetir. Aí é a nossa função, né, Cacildo, enquanto historiadores, enquanto psicólogos, para quê? Para que certos assuntos, ou seja, no macro, no micro, a serem elaborados, né? Para quê? Para que tenhamos aí um futuro melhor mesmo, né? Parece que até chavão, mas é novas oportunidades de novas formas de se viver, né? Então, tá aí a importância, né, da fala, e algo muito interessante também nesse tempo, que é importante conhecermos a nossa individual e coletivo, né? E a psicanálise, assim, arrisco dizer, né, a psicologia também, ela é política. Por quê? Porque o sujeito se conhecendo, o sujeito se entendendo como um agente transformador de si mesmo, né? Ele também consegue transformar a sociedade que ele vive, né? Com certeza, né? Então, Com certeza, acho que isso é importante, é um ponto importante, né, de conhecer a história, né? Como diz, acho que Pierre Bourdieu, que diz lá o papel do historiador, né, é lembrar de tempos em tempos, né? Aquilo que aconteceu. Né? Então, e aí, para assim, para essa situação, né? Então, aquilo que, olha só, né? Aquilo que a história não elabora, né? A psique carrega, né? Então, tá aí. Mas aí nós vamos entrar numa coisa que você tinha tocado no assunto, que é essa necessidade da aprovação, fazendo um link com tudo isso, que é, né, identidade, redes sociais e, né, o eu fragmentado. Né? Quem é o sujeito que vive para mostrar e não para viver, né? Porque nós vivemos, né, nessa sociedade onde, né, as pessoas estão preocupadas com a visualização, com os likes, muito mais, né, esse amostramento, digamos assim, né, que as pessoas têm. Então, e a necessidade de uma rede social, né, desse mundo virtual. Inclusive, conversava com um amigo que sobre essa necessidade, o quanto que as redes sociais ela nos gera ansiedade, porque isso é meio que comum, porque é quase que um padrão, porque é bem difícil você desvincular disso, porque você está ali na rede social esperando, né, uma visualização, esperando alguma coisa, né, alguma coisa que você fez para que tenha alguma reação,
de alguma forma. E isso está cada vez mais no inconsciente coletivo, né, digamos assim, né, a comparação constante, né, a sensação de insuficiência, né, a construção de uma identidade idealizada desse mundo virtual, né, o medo do silêncio, né, o encontro consigo mesmo, porque acaba que a gente, ao mesmo tempo, está sozinho com o celular na mão, mas é muito barulhento, né, o colapso de quem sou eu no mundo digital, né, então é essa nova situação aí. Como eu disse para você, um dos pontos muito importantes, né, eu acho que quem entra num processo analítico ou de psicoterapia que seja, tende a sempre se questionar, né? Através do tempo, você como um profissional, você nem precisa perguntar muita coisa, a gente vai ficando mais em silêncio, né? Vai assistindo a pessoa mesmo, ela entendendo aquilo. Né? Então, é não naturalizar, né? Então, é sempre colocar um pé para trás. Eu acho, será que isso está certo? Será que não? Né? E quem nasce agora, essas gerações, né? Z e Alfa, se eu não me engano, né? Aí você não me recordo se aí que já nasceram ali, né, dentro desse Né? boom do mundo digital, né, muitas vezes naturaliza isso mesmo, né? E como eu disse, as mídias sociais, as redes sociais, elas vendem isso, essa vida perfeita, né, esse mundo da fantasia, né, que muitas vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo que ela tem de real e ela se projeta ali, né? E tudo é uma fantasia ali dentro mesmo, né? E a gente tem essa ideia de que, eu disse lá atrás, né? Base, né? Nós não somos perfeitos, né? E que bom que não somos. Já pensou? Quão difícil é manter uma perfeição, né? Nós não, e não tem como ter, né? Eu acredito que as redes sociais, principalmente, alimentam muito isso, né? E isso angustia muito, né? E aí, como você vai construir um eu para que o outro veja, né? Então, isso é muito angustiante e eu acredito que isso pega muito quem está em formação de personalidade ainda, que não sabe quem é, né? Vamos falar ali do adolescente que já tem suas crises com a imagem, toda essa questão, né? Então, é algo idealizado, né? É bom se pensar sempre isso, que a vida real daquele sujeito às vezes tem momentos ruins como a sua, né? E que, né, você fala assim, nossa, só eu agora. Só eu que não tô. Aqui né, em Dourados, todo mundo tá indo pra bonito, só eu que não, né? Lá como, não sou bom, não sou, entendeu? Não, né? Cada um tem o seu momento, né? A vida é sua, né? Não tem como comparar com a do outro, e assim como o outro também a gente não sabe, é um outro mundo. Então pensar que esse universo todo, ele é é uma fantasia mesmo daquilo que aquela pessoa idealiza dela mesma, né? E que a perfeição não existe. E que bom que ela não existe, né? Porque não, senão a gente vivia num peso muito, muito grande, né? Agora, construir a sua identidade a partir da aprovação do outro, isso realmente é muito angustiante também, né? Percebe que a gente desemboca aí nesse modo, né, de vida e que nós temos agora e que desemboca em alguns sintomas, né? E muito sérios, por sinal, né? E a ponto de pessoas ter transtorno de personalidade e tudo mais, pessoas que decidem realmente desinstalar Instagram, desinstalar outro tipo de aplicativo de rede social para se sentir muito melhor. Não, eu cansei de ouvir assim na clínica esse tipo de relato, né? Mas por quê? Há também, aí você vai com o paciente acompanhando, né? Olha, mas o que isso tem a ver com você, né? O que isso fala de você? Aí você começa a promover, né, aquilo que é do vazio, né? Que não tem formato, que muitas vezes as redes sociais e esse eu, né, que tenta se construir
não é consistente, né? Porque ele não é real, não é você. A pessoa faz aquilo para poder, né, tapar um pouco da sua angústia, do seu vazio, só que não funciona, né? Colocar um band-aid ali. Então, o que a gente vai construindo junto com a pessoa? De que o que levou ela a procurar isso, né? Então, é todo um trabalho de elaboração. Falo mais até que a pessoa repete, a pessoa fala das suas dores, dos seus sintomas, e consegue a gente chegar a certas elaborações que são únicas, dependendo da história da pessoa. Mas, muitas vezes, né, a gente encontra essa questão da identidade, redes sociais, né, como algo que tem uma dificuldade de se entender, de olhar para si, e é onde a pessoa se encontra com o próprio vazio. Então é muito fácil, né? É uma forma de fuga, a gente pode dizer assim, em alguns casos, com certeza, né? Então eu fantasio que eu sou tudo aqui, né? E que pode um dia existir uma vida perfeita, né? Que a gente já acabei de dizer aqui, né? Muito realista, dizendo que não existe a perfeição. Aos poucos, né? É muito bonito quando isso acontece, que a pessoa ela entende, né, que ela pode mostrar quem ela é, ou ela pode decidir não ser nada naquele universo, né? Mas que ela tem um eu mais forte, né? Um eu que elaborado, um eu que é mais resistente, vamos dizer, às intempéries da vida, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que essa questão levada, né, para análise, ela é muito importante, né? E como eu disse, para essa geração que está vindo agora, como já nasceu no mundo digital, né? A questão da reflexão, de não naturalizar certo tipo de comportamento, ela é muito importante, né? Sempre um pé atrás, né? Com tudo isso. Que universo é esse, né? É legal, porque a galera, né, é bastante complicado quando a gente fala isso, as redes sociais, por quanto os adolescentes passam tempo nisso, né, e também já pegou grande parte da nossa geração também nas redes sociais, né, então não é uma Sim. coisa exclusiva. Não. É um mundo muito complexo e eu sempre falo para os pais, assim, né, algo que eu sempre digo olha, o celular é algo, e a internet, tudo que vem, a gente não pode nem falar que é do inferno, que é do céu. É algo novo, né? Digo de novo da música, né? Da letra da música, que a Elis Regina interpreta, se eu não me engano, de autoria do Belchior, que ela fala, o novo sempre vem, né? Como nossos pais. O novo sempre vem. Não adianta a gente falar, se trancar, achar que nossos filhos vão viver a mesma infância que a gente viveu. O que acontece? Nós estamos aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. Muitas vezes a gente erra, sim. Claro que erra, né? E vamos dizer que é algo que deve ser banido e tal. Não, tá aí, faz parte do mundo, né? Não é alienar também, mas também dá limite. Um limite com amor, né? Com compreensão, com explicação. Então, é algo que eu acredito que é se discute muito a questão das telas, né? Mas pensando até historicamente, né? É algo novo que o ser humano está aprendendo a lidar. Você pensar que algumas pessoas escutam em lugares inapropriados, né? Estão aprendendo a lidar com isso, é novo ainda na cultura, né? Enfim, vamos lá, né? Eu acho que eu falei demais aqui. Não, mas é que o assunto é muito interessante, né? Acho que apesar de, às vezes, alguns enquadramentos aí tá saindo um pouquinho, mas tá bem. Não, que às vezes você tá mais indo para sua esquerda, né? Mas tá.
Mas tá bom. Gente, acho que tinha bastante gente agora acompanhando, né? O pessoal aí pode mandar. Acho que a Rosana, ela mandou aqui que não estava ouvindo seu áudio aquela hora, mas eu acho que agora tá saindo aí, né? O pessoal está conseguindo nos ouvir bem. É, essa também, ó, tecnologia, né, gente? Às vezes ela nos deixa também na mão, né? E a gente ainda fazer de forma remota, assim, né? Nada é perfeito, né? Nem mesmo a vida aqui, ó, né? Tá tudo na internet, tudo no digital, mas mesmo assim a gente, né, às vezes não consegue levar a melhor qualidade. Claro, a gente está trabalhando para isso, né, gente? E aí eu quero falar uma coisa aqui para a galera, porque Kaká TV, do Kaká e Conexões, esse projeto começou o ano passado, ano passado não, em 2024, né, já tem um ano e meio no ar. A gente estava com o estúdio lá do Luizão, do Boa Tarde Mato Grosso, um abraço para o Luizão. Aí depois a gente faz uma coisa mais um formato independente, mais simples, e aí vamos tocando, mas a gente está querendo melhorar nosso espaço, nossos equipamentos, né, para levar mais qualidade, né, para todo mundo que nos assiste aí, que possa acompanhar, né, no nosso site aí, www, né, tá passando aqui embaixo, né, você pode acompanhar aí. Então, todo dia tem notícias, pode mandar WhatsApp, pode mandar suas críticas também. Não esqueça de se inscrever lá no Instagram, EduCacá TV, né? Também os cortes estão sempre lá, a gente, né, alguma coisa, a gente está sempre colocando os cortes dos episódios. E nós teremos um episódio com o historiador, com o professor Bruno em breve. Também teremos com um psiquiatra, né? Eu até a semana passada tive aqui a honra de ter a Vastir Maciel, que é psicóloga lá do Ministério Público, né, do Estado de Mato Grosso aqui. Ela esteve conosco falando sobre feminicídio, sobre uma série de coisas, né, relacionadas à mulher. Foi muito bom mesmo, muito esclarecedor, né? Um abraço para Vastir e para toda a galera que acompanha aqui o EduCacá, a Kaká TV, né? Aquele abraço aí. Mas vamos seguindo aí, falando desse mundo digital, né? Dessa situação toda aqui, né? Porque nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo, né, tão desconectados de nós mesmos. E aí nós vamos para os caminhos possíveis, né? Sentido, escuta e consciência. Né? Existe saída para esse mal-estar contemporâneo, né? O autoconhecimento como ato político e de sobrevivência é uma opção. A importância da escuta terapia, vínculos reais, acho que você falou sobre isso, né? Quando o paciente chega ali e mostra essa questão de desvincular, de tentar tirar né, as redes sociais para viver esse mundo mais real, né? É uma opção, né? Resgatar o tempo interno, construir sentido, não apenas resultados, porque às vezes a gente está o dia inteiro fazendo alguma coisa, mas que nem sempre faz sentido, né? Buscar sentido naquilo que fazemos. Então, né, quais são as opções ou as possíveis opções, né? A gente sabe que não existe uma resposta exata para isso, uma cura para tudo isso, né? Mas qual que é a saída, né? Existe saída para esse mal-estar, uma reflexão sobre a possível saída para esse mal-estar contemporâneo, que é esse mundo da pressa e ao mesmo tempo desse vazio interior, que é o que permeia o nosso tema de hoje. Assim, melhora o áudio. Melhora. Melhora, então vou manter assim, Isso. Tá? E assim, a questão, existe saída para esse mal-estar contemporâneo, né? Tá, o mal-estar, como eu disse, né? Porque, né? Isso eu estou embasada em Freud, que tem um livro lá, O Mal-Estar da Civilização, né? Também fala disso. Por que a angústia ela está presente no ser humano, né? A diferença é como a gente lida com ela. Essa é a sua pergunta. Tem saída para isso, né? Isso. Por que o mal-estar ele está presente na nossa condição humana, né? O que o Freud fala sobre isso? Ele diz o quê? Nós, para vivermos, sobrevivermos, né? Até porque nascemos prematuros, precisamos viver em grupos, né? E nós tivemos um rompimento com aquilo que ele chama de instinto, né? E aí abraçamos a cultura. E né? Por que ele chama mal-estar na civilização? E para viver em uma civilização, né? Para viver em grupo é preciso obedecer regras e leis. Então você não pode, enquanto indivíduo, fazer tudo que te vem à telha, embora alguns tentam, né? Mas não conseguem. E então o que você faz, né? Você
se adequa às regras sociais. É isso que ele diz. Então sempre vai haver um mal-estar. Por quê? Porque você sempre vai ter que escolher entre o que você quer fazer enquanto indivíduo e o quanto você pode fazer, porque você é um indivíduo que está inserido numa sociedade. Entende? Né? Sim, então, imprime, né, e tenta elaborar de alguma forma. Então, só para entender esse conceito psicanalítico aí, que vai permear o que eu vou dizer, né, o mal-estar, ele está ali de fundo. Né? Só que quando ele entra no primeiro plano, aí a gente tem um adoecimento. Né? Enfim. Esses dilemas são humanos. É isso que eu quero dizer, que nem tudo é doença. Isso também é importante ser dito. Né? Nem tudo é patologia. Há algo do que é próprio do ser humano, como eu disse, né? A incompletude, o mal-estar, enfim, como eu disse agora. Então, o autoconhecimento é uma saída possível, como eu disse. Por que eu dependo tanto do olhar do outro, né? Por que eu trabalho tanto dessa forma? Por que eu trabalho tanto? Muitas vezes, assim, você percebe que a pessoa trabalha tanto porque não quer voltar para casa. Olha aí a importância de se perguntar, né? E uma análise, um espaço que você dá para a pessoa falar e principalmente se escutar, né? Se escutar é uma coisa muito difícil, né? Lacan já dizia isso, né? Você não vai para análise não para escutar, não para só ficar falando, mas para se escutar. Quem tem uma experiência de análise ou de psicoterapia vai entender o que eu estou dizendo, né? É muito difícil escutar o que você diz em alguns momentos. E outro ponto, a gente passa a se conhecer, sim, em alguns terrenos, né? Que a gente tinha lá escondidinho de nós, enfim. Mas também a gente se desconhece em alguns lugares que a gente fala, meu Deus, não sabia que eu era capaz de pensar uma coisa dessa. Mas né? Então é interessante que o sujeito vai à procura desse espaço de fala, se escuta, se desconhece em muitos lugares e passa a se conhecer também, né? E isso eu acho um percurso maravilhoso, né? E realmente é um ato político, né? É maravilhoso porque você rompe com o maldito, como eu disse, né? Você rompe com silêncios, com violências veladas, né? Quantos casos, infelizmente, você citou aí da psicóloga jurídica, né? A gente vê de casos de estupro, né? De violência familiar, de vícios que vêm se arrastando, né? Por gerações em famílias. E quando ali, numa análise, numa psicoterapia, a pessoa se dá conta de que aquilo vem se arrastando durante gerações e consegue elaborar isso, consegue tomar decisões, aquilo que era naturalizado, né, para fora disso que era naturalizado, é uma coisa linda mesmo de se ver, né, que acontece, né, e ela pode tomar decisões por ela mesma. E esse ato de tomar decisão por ela mesma e de romper ciclos, eu digo assim, não por mim, lógico, não pelas vozes da minha cabeça, mas por teóricos, por artigos. Porque você vai para a praça, você vai, muitas vezes abraça um movimento social, ou o simples fato de você dar um exemplo para os seus filhos de que você quebrou, né, ciclos geracionais, você já é, né, um exemplo ali de quem foi um pouco além daquilo, né? Você entrou em contato com campos doloridos, com coisas ruins, né? Você teve essa coragem, né, de olhar para você mesmo, de resgatar, né, igual você falou lá, né, essa oportunidade, né, que muitas vezes tem muita gente que nem sabe que tem,
essa oportunidade de ter um tempo para si mesmo, um tempo de contemplação, um tempo de olhar para si, um tempo de meditação. Não estou falando de meditação, né, ao estilo budista, aquela coisa assim. Meditação de simplesmente não fazer nada. Não quer dizer que você é vagabundo, não quer dizer que você não faz nada, né? É algo necessário, né? Porque é através da contemplação que nós podemos chegar em outros lugares, né? Eu sempre digo para os pacientes assim, você acha que o Isaac Newton estava fazendo o quê debaixo de uma macieira? Ele estava olhando para a paisagem, ele estava de boa, né? Ele estava da vida, né? E se eu não me engano, o próprio Einstein também foi assim. Ele observando, assim, meio divagando, ele pensou numa possibilidade aí que desembocou depois, né, ali, que eu não sou boa de física, mas desembocou na questão da relatividade depois. Então, esses tempos de contemplação, esse tempo, né, eu falo numa análise, numa terapia, mas existem outras propostas, numa igreja, numa roda de amigos, aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente toma tereré, né, e, enfim, algo ali desse lazer, desse saborear, né? Isso é encontrar com você mesmo, né? Então isso dá sabor à vida, né, Cacildo? Ah, com certeza, né? Uma roda de tereré, um churrasco em família, uma coisa assim, sempre é bom, né? E já fizemos muito isso, Cacildo toca, que é uma maravilha, né? Isso faz, né, nós entrarmos em contato com nós mesmos, com quem está ao nosso lado. Não é que nós estamos falando aqui, o virtual é horrível, vamos tacar na fogueira. Não, ó, nós falamos aqui pelo virtual, olha que coisa boa, né? O que nós estamos dizendo, acredito que o Cacildo concorde comigo, é a maneira como lidamos com isso, né? Sim, sim. É não fugir daquilo que é vigente, né? É entender que realmente não somos perfeitos e nós precisamos olhar para isso, para as nossas imperfeições, né? Para aquilo que nós somos, para o bem ou para o mal, nós somos isso, né? Então, como diz a técnica, né? Da psicanálise, recordar, repetir, elaborar, né? Então, ter oportunidade de espaços, né? Como eu disse, não estou aqui fazendo propaganda só, né? Lógico, né? Falando que eu tenho propriedade, mas não é só uma questão só da psicologia, da psicanálise, mas da vivência social, de ler um livro que você gosta, de assistir um filme com quem você gosta, né? Do jeito que você usa a internet, né? Mais vale quem está na sua frente de carne e osso do que um videozinho que você está vendo. Então, dá prioridade para quem está na sua frente. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Bom, eu falo demais, como eu disse, que esses assuntos são muito interessantes. Né, Cacildo? E é isso, né, gente? E espaços de fala como esse, como eu disse, são oportunidades de elaboração, né? Sim, com certeza. Não, e assim, é um papo legal, né, que a gente vai refletindo, como você falou, não é uma coisa, claro, uma coisa, né, com propriedade que você fala, né, da sua área de formação, de atuação profissional, mas também que nós, né, quanto atores sociais, de modo geral, a gente precisa, né, às vezes parar e fazer essa reflexão ou buscar em algum lugar aquilo que possa nos levar, né, a entender como ser humano. Claro que a gente não vai, nem a gente se entende, eu acredito, né? Acho que é muito difícil a gente falar assim, eu me entendi 100%. Não, acho que a gente, né, entender alguns pontos, né? Talvez seria esse o ponto, mas é muito bom porque isso desperta, né, as reflexões, e acho que o espaço aqui é para isso, né? Como a gente fala, né, sobre essa questão, né, cuidar da mente é um ato de resistência, né, no mundo que nos quer anestesiado, né? Então é isso que o mundo quer, né? Essa coisa... Cuidar de si, cuidar da sua subjetividade e, antes de tudo, né, assim,
direcionamento, reflexão, questionar sempre, filtrar bem o que está por aí, né? Cabe o benefício da dúvida, né? Por quê? Por quê? Mas por quê, né? Às vezes incomoda, mas é incomodando mesmo que a gente quer, né? Porque a gente está vivo, né? A vida é movimento. E Sim. aceitar tudo, né? Tem lá e seus perigos, né? Com certeza, né? A gente falar disso assim, né? A vida é movimento, acho que isso é muito interessante, porque, né? Isso vem da própria filosofia, né? Essa questão do movimento, porque aquilo que a gente era antes de começar esse programa já não somos mais depois dessa reflexão, né? Mudamos aí, né, completamente a forma de pensar, de ver, né? E claro, existe toda uma questão simbólica, filosófica por trás, né, de tudo isso. Então, muito extenso. E assim, nós estamos chegando no final, né? Acho que tem muita coisa ainda para falar. Temos 1h06 já de bate-papo aqui, né? Mas fica à vontade, né, para destrinchar mais coisas aí que você trouxe para nós. E claro, vamos já, né, marcar um outro momento para a gente, né? Hoje foi um teste, né, aí, e a gente está falando aqui dessa forma. Então, a gente já tinha feito ano passado, acho que 2 ou 3 bate-papos assim, remoto, né? E até deu mais ou menos certo, mas, né, sempre fica um pouquinho ali para ajeitar. Só que fazia tempo que não fazia, então vai ficando, né, a qualidade, mas nós vamos aprimorando essa prática também, porque às vezes nem sempre a gente se encontra para fazer esse bate-papo, mas através da tecnologia a gente pode, né, nos conectar, né? Apesar desse mundo tão conectado, mas, né, a gente se conectar entre nós, entre o outro, né? Positivo, como espaços como esse, né? Espaços que faz a gente avançar, né? Falarmos sobre coisas que nos, né? Que incentive, que aprimore a nossa vida, né? Que nos coloque em dúvida, que incomoda um pouco, né? É muito bom quando fala, nossa, mas eu fiquei com aquela coisa no meu coração, eu não sei porquê, né? Ah, isso é ótimo, né? Porque você vai se mobilizar, né? Para aprender sobre si mesmo, aprender um conteúdo, né? Então, como você disse, você como aqui, né, como gestor, né, da tecnologia, né, possibilitando esse espaço para nós, está passando por esse processo, né, de aprimoramento, assim como eu, assim como as pessoas que estão nos ouvindo, né. Então, eu acredito que algo que nos acalma, que faz com que esse vazio, né, pode ser nosso parceiro, né. Já pensou nisso? Que o Brasil também pode ser nosso parceiro, no sentido que ele nos impulsiona. Isso pode ser tema de outra conversa, né? Então, o desejo de aprimorar a minha tecnologia, né? O desejo de entender mais Lacan, por exemplo. E isso por quê? Porque me falta conhecimento, porque eu não tenho, né? Então, lidar com aquilo que é a falta, né? Eu não paraliso diante dela, mas eu me movo, né? Então é isso que eu acredito, assim, que hoje, né, deixar para as pessoas como aquilo que, não que eu seja expert, tenha a sabedoria, né? Mas algo da minha experiência enquanto pessoa que escuta, né? E é que as coisas são um processo, né? Ao contrário do que esse mundo acelerado diz. E você viver o processo, até mesmo de comer um chocolate, como a gente disse no começo, é você saborear a vida, é você dar sentido à vida, né? Nas pequenas e grandes coisas, e que isso é possível, né? E se preciso, né? Sim, uma ajuda, né, psicológica, uma ajuda, né, de amigos. Por isso vivemos em sociedade, para apoiar um ao outro, né? Com certeza. E carrego muito aqui, assim, comigo, o amor, né? Que o amor é o que nos une, né? Além do sentido romântico, tudo,
O amor é algo que dá contorno para esse vazio, né? Muitas vezes para a inconsistência da vida. E ter fé, né? Fé na vida é isso. Fé no amor, né? Nas pessoas, no melhor que as pessoas podem dar, né? Porque elas podem dar. O melhor delas está lá. Muitas vezes só elas que não veem. Só precisa ativar, né? Ativar. Né? Enfim, isso é tudo muito bonito, né? Mas acreditem sim o processo como talvez algo dá uma angústia, né? Um medo às vezes até de ir trabalhar. Eu sinto isso de alguns pacientes, né? Então calma, né? Não precisa ser tudo de uma vez, um dia de cada vez. E um dia de cada vez e sempre. Vamos lá, né? Muito bom a gente falar sobre isso, né? É um assunto que a gente vai passar horas aqui falando, né? Mas é um assunto muito relevante, muito importante, muito que nos leva a muitas reflexões, né? De pensar essa incompletude do ser humano, né? Do que somos, né? Seres incompletos em busca dessa completude de alguma forma, né? E aí a gente passa pelas redes sociais, o trabalho, o tempo todo a gente está buscando alguma forma, alguma coisa para se completar, seja no trabalho, seja nas redes sociais, seja nos relacionamentos, naquilo que a gente faz, a gente está buscando uma forma de completar, né, esse ser incompleto que é nós, seres humanos, na fé, né, na espiritualidade, de alguma forma, a gente está sempre em busca, né, dessa completude de ser, né, o quanto, e a gente pode, né, ir bem longe. E eu acho que seria interessante um dia a gente bater um papo sobre aquilo que a gente, né, falávamos o ano passado, a gente conversávamos e estudávamos juntos sobre a sociedade do cansaço, né? Então, que é muito interessante, né? Um assunto bastante contemporâneo para a gente conversar, ter um bate-papo aqui, né? Qualquer dia desse. E aí? Eu sabia que você ia gostar. Mas eu quero. Eu quero deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações aí, né, para a galera, para todo mundo que nos assistiu, né, quem vai assistir depois lá no YouTube, nós vamos estar disponibilizando, né, a gravação. Espero que tenha ficado boa, né, que depois nós vamos assistir para estar postando, né, mas que você faça aí, o espaço está aberto para você, fique à vontade. Para dar um fechamento mais da questão teórica, eu acredito que vivemos nesse mundo, né? Não temos como fugir dele, né? Mas nós podemos e temos alternativas, né? Uma delas, como eu falei bastante, porque é da minha experiência, né? Uma opção que eu tive de profissão e tudo, que é o espaço da clínica, né? O espaço que a psicologia, a psicanálise propõe, né? Que é o espaço de elaboração, o espaço de chegar e se conhecer, né? O que é essa angústia? O que é esse vazio? O que ele fala sobre mim, né? Por que vivo tão acelerado? Por que eu estou só indo na maré desse mundo e não estou pensando, né? Então, algo que possa aí ajudar, né, a quem se encontra, né, às vezes exausto, né, de uma vida muito corrida, muito preocupante, né? Para que isso, né? Para onde que eu estou indo? Com tanta pressa, acho que isso foi dito na pandemia, né? Onde a gente está indo com tanta pressa, né? Então, e realmente se perguntar, mas quem sou eu, né? O que realmente eu quero? Então a gente começa por perguntas, né? E que para uma vida melhor, com mais qualidade, né? Dei dicas aqui interessantes, né? Quando você começa a perceber que você não está mentalmente no lugar físico em que você está, algo ali já não está legal, né? Então você talvez está sendo, né, acelerado demais, né?
E aí você chega em casa, né? Vai pro celular, vai pra comida, muitas vezes, né? Vai pra bebida, vai preencher esse vazio, né? Mas é possível outras saídas, né? Como, por exemplo, a fala. Né? Dizer, elaborar, por que eu procuro a comida? Por que eu procuro uma vida tão acelerada? Por que o trabalho é tão, né? Ocupa tanto espaço da minha vida? Então, acho que se questionar é um primeiro passo, né? Para tudo esse tema que a gente propôs, né? O vazio, né? Ele pode ser um parceiro também, né, gente? Depende de como a gente vai interpretá-lo e encará-lo, né? Como algo que nos impulsiona aí para frente, né? E agradecer, claro, sem dúvida, as pessoas que escutam agora, as pessoas que irão escutar, né? Estamos aí, né, disponíveis, né, e esperando, né, que nos dê dicas para melhorias, enfim. E agradeço de coração, né, a todos pela atenção e pela paciência. E claro, Cacildo, muito obrigada, que Deus abençoe muito, você mora no meu coração e eu te espero aqui em Dourados, né? Opa, com certeza, nós iremos. Iremos, adorados. Eu que agradeço, né? Mas pode concluir aí isso. As pessoas que nos ouviram, que vão nos ouvir, né? Espero que as considerações que venham, né, possa nos ajudar nesse processo, né, que nós estamos vivendo. Por criar esses espaços de fala, né, de oportunidades para as pessoas, né, começarem a se questionar, né, começarem, ou se já se questionam, né, enfim, um espaço de fala. Ah, com certeza, com certeza. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos que tiveram aqui conosco, né? Até esse momento, que aguardaram a nossa entrada no ar, né? Às vezes nem sempre a tecnologia nos favorece, né? Então quero agradecer a vocês pela audiência, vocês que vão assistir depois, né? Então nós acreditamos na educação, acreditamos que a educação ela é capaz de mudar as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Então, esse é sempre o nosso lema aqui, né, de que as pessoas que mudam o mundo, né, e a educação muda as pessoas. Então, por isso nós estamos sempre trazendo temas que são relevantes, né, que têm a ver com a educação, né, seja sobre gênero, sobre racismo, sobre preconceito, né, de alguma forma, né, nós queremos levar a educação usando a comunicação, né, esse meio, como nós falamos aqui, que hoje as pessoas se perdem, né, nele, né, perde tempo aí, mas que, né, que possa ter conteúdo legal também, conteúdo que seja educativo, que promova, né, a paz, que promova, né, o bem-estar das pessoas, a educação, e nós, né, estamos aqui para isso. Então, gente, você que nos assistiu até agora, né, gratidão a Lília por essa conversa tão necessária. Se esse diálogo fez sentido para você, compartilha, siga os nossos canais, né, as nossas redes sociais. Estamos ao vivo pela KKTV todas as terças-feiras agora, né, nós estamos lá. Também no TikTok temos cortes no Instagram, lá no YouTube, KKTV 85. Você pode estar acessando lá, se inscreva, né, e ajuda a gente a crescer, a levar conteúdo, a levar qualidade, né, da educação, né, desses assuntos aí. E também pode deixar a sua sugestão. No nosso site tem um WhatsApp, você pode mandar aí, né, um tema que você quer que seja trabalhado, que seja falado, que a gente vai buscar pessoas especialistas aí para a gente bater papo também, falar desse assunto. Não é só bater papo por bater papo, é levar conteúdo mesmo, informação, né, informação também para as pessoas. Então, terça-feira que vem às 19h30 teremos mais Educacá e Conexões. Fique com Deus e até lá. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Valeu, gente!